Eu estava pregando ontem, só um instantinho, Fernando, eu estava pregando ontem numa igreja, o tema das irmãs era vivendo o reino de Deus. Só que a referência era Atos 28:31, quando Paulo continua pregando o evangelho, apesar de preso naquela casa que ele tinha alugado. Então, o tema da mensagem foi: você quer mesmo viver o reino de Deus? E aí, uma das ênfases foi o quê? Então você vai ter que pregar que Deus reina. Ou Deus manda ou você manda, não tem meio termo, né? A outra questão é que você vai precisar pregar com aquela convicção, ensinando aquilo que Jesus mandou ensinar. Então, muitas vezes a gente vai ter dificuldade, por quê? Porque o que Jesus mandou ensinar vai muitas vezes incomodar a gente. Por exemplo, vocês que são pais, vocês sabem muito mais do que eu, que por mais que vocês estejam bem intencionados, os filhos não entendem. Entendeu? Então o que acontece? Trazendo para o nosso relacionamento com Deus, quantas vezes, se a gente quiser fazer a vontade de Deus, a gente não vai ter que se desagradar? Imagina, se você é um ministro, né? Por mais, por exemplo, o Fernando incomodar as ovelhas, eu até entendo, né? Porque assim, Fernando, tudo indica que assim, vai ser aquele pastor firme, né? Agora vamos pegar mesmo um pastor igual o Carlos, um pastor igual ele, que leva na boa, que zoa, que não sei o que lá, que tá entendendo? E aí, pastor, beleza? Mesmo um cara como ele vai ter problema. Por quê? Porque uma coisa é a brincadeira de amigo, outra coisa é o seguinte: cara, senta aí, isso tá errado. Quando chegar nessa hora, o pastor legal vai pro ralo, acabou. Ou seja, enquanto tá lá o pastor do futebol, perna de pau, não sei o que, você e tal, enquanto tiver aí tá tranquilo. Agora, quando o pastor falar assim: cara, tu tá errado, você não pode fazer isso não, acabou. Já o pastor legal, já na primeira semana é uhul, né? Bendito é o que vem em nome do Senhor. Aí quando chegar no segundo ano já tá assim: com que autoridade fazes essas coisas? No terceiro ano já é crucifica. Então, se chegar no terceiro ano, então o que acontece? Paulo, não esquece não, tá vendo? Paulo, isso porque eu nem falei do pastor Fernando, eu falei do pastor Carlos, entendeu? O pastor camarada. Não adianta, fez a vontade de Deus, filho. Você está no mundo que odeia Deus, então não adianta, fazer a vontade de Deus é estar na contramão do sistema. E até que ponto todo mundo que você vai estar lá liderando na igreja está na contramão do sistema também? Esse é o caso, E aí, diante de uma situação dessa, o que Estevão faz? Estevão vai e larga o aço em cima. O que o pessoal faz? Mata Pedro, Estevão, perdão. Então essa é a situação, não tem para onde correr. Fala, Fernando. A palavra digressão é o quê? A digressão é como aquela... voltar, vai no tempo, É uma coisa que é muito comum na minha fala, se você reparar. Você tem algo para dizer, mas você vai lá, aí vai trazendo algumas coisas. A intenção, pelo menos, é o quê? Que você tem um pano de fundo. Exatamente, é uma coisa mais ou menos assim. Você está falando, mas aí você vai, traz o negócio lá. Isso, exatamente. Digressão. Exatamente. Aí, claro, que uma definição dicionarizada, você pode pedir um gesto ali, vai no Google agora e lê para você. Mas eu estou falando assim, grosso modo, o que acontece. Isso, exatamente. E aí, tanto que foi o que Estevão fez. Estevão vai lá atrás na história de Abraão para deixar claro o seguinte: olha, vocês estão fazendo comigo a mesma coisa que Israel fez com os profetas. Aí os caras não suportaram. Não, a gente não é mal não, a gente vai te matar apedrejado só para provar que a gente é legal. Tá ok? E aí, nesse caso, aí que eu acho, por exemplo, a parte legal da liderança cristã é que, apesar de você ser pecador, Deus separa você para ajudar outros pecadores a serem parecidos com Ele. E esses pecadores muitas vezes não vão compreender você vai amar essa gente. E esse pessoal às vezes vai fazer coisa contra você, e você vai perdoar essa gente e torcer para que eles melhorem. Gente, isso é um negócio fantástico. Gente,
Eu não consigo entender assim, o poder do evangelho para transformar o coração do líder cristão de uma tal forma que era para o cara ser amargurado, rancoroso e tal, e pelo contrário, ele quer continuar exercendo esse ministério. Fala. Não, mas nós perdoamos. Os chamados que eu estou falando, né? Se não, o cara chuta o pau da barraca. Não, você pode até perdoar, mas não precisa conviver. Assim, como é que você vai fazer sendo pastor? Você vai conviver com ele. Suponhamos que, por exemplo, imagina bem, uma fedelha de 16 anos fale para você algumas coisas que nem sua mulher fala. Você vai ter que perdoar essa garota, porque ela está ali para você orientar. E aí? Imagina que é uma irmã falar contigo num tom que sua esposa, que deita na mesma cama que você, não fala. E olha que uma coisa que a esposa da gente não fala pra gente, tá entendendo? Entende como é que é o negócio? E você vai ter que perdoar uma pessoa dessa, porque se você não perdoar, que seguidor de Jesus você é? Porque essas pessoas, elas perdem marido, perdem filho, perdem pais, você precisa orientá-los, precisa ajudá-los. Você não pode subir ao púlpito e sacrificar 200 pessoas porque você quer mandar indireta para aquela pessoa. Você não pode fazer isso. Entende? Você vai ter que perdoar. Eu vi uma vez eu parando num carro lá, olha só, eu estou na portaria cedinha, aí coincidiu que o pastor tinha acabado de passar naquele segundo ali, está subindo a rampa, o carro para, cheio de família, a família era, pastor. Aí eu olhei assim e falei, pô, que negócio é esse? Pastor, quero falar com o senhor. Aí eu olhei assim, pô, que pastor que essa mulher está vendo aqui? Aí eu falei assim, pastor, tem uma senhora querendo falar com o senhor aí, ela está meio apressada. Aí ele veio rindo, né? Aí era uma ovelha antiga dele. Ela nem viu quando ele entrou, nem quando subiu assim, essa escadaria. Nem viu e falou naquele tom, naquela altura. Eu falei, rapaz, imagina essa mulher brigando, velho. Deus me livre. Eu falei, pastor, para ser pastor, eu não quero aprender essas coisas. Mas é. Eu falei, gente, que falta de ética. Lá na rua dá uns gritos daquele, é cedo, né? Mas é. Até porque as pessoas que vêm para Cristo, elas vêm com todas as mazelas, né? Porque assim, infelizmente, a gente tem aquela ideia de que problema de crente é só sexo e cachaça. Então, quem não tem problema de ordem sexual, nem problema de alcoolismo, a gente acha que é tudo gente boa. Só que é o seguinte, tem gente que tem trauma, por exemplo, tem gente que não suporta negro, tem gente que não suporta branco, tem gente que não suporta gordo, tem gente que não suporta magro, tem gente que não suporta pobre, tem gente que não suporta rico. E como é que a gente percebe isso? O preconceito, a discriminação. É bem assim na brincadeira e tal, mas entendeu? Então, por exemplo, tem situações, eu conheci num seminário de liderança lá em São Paulo, em Águas de Lindóia, um bispo de uma determinada denominação, que ele falou que ele assumiu uma igreja porque o pastor antecessor dele era negro e ia de bicicleta, e o pessoal era muito preconceituoso com ele. Aí quando ele chegou lá logo, né, com um carrão automático, tá entendendo? Com pós-graduação, aqueles montes, todo mundo ficou pianinho. Por quê? Porque a igreja respeitava esse tipo de coisa. Deu para entender? Aí a gente, por exemplo, olha para uma situação dessa e acha assim, mas isso é um absurdo. Tem um monte de coisa. Por exemplo, tem pastor que por ser solteiro vai ser discriminado, tem pastor que por não ter filhos vai ter que ser discriminado, entendeu? Várias vezes alguém jogou na minha cara que eu não tinha filho. Aí eu ia e falava, né, gente, Paulo não tem mulher e orienta. Eu estou melhor do que Paulo, eu tenho mulher, Paulo não tem, e aí? Entendeu? Não, eu não sei de onde eu tirei essa ideia, né? Não vou dizer que é o Espírito Santo não, mas dá vontade de dizer, porque toda vez que alguém, Patrícia, jogava uma dessa para mim, eu falava assim, tá, Paulo não tinha mulher e orientava a família. Eu não tenho filho não, mas tenho mulher, estou melhor que Paulo, então acho que eu posso falar alguma coisa. Não deu para entender? Aí assim, eu não sei se dá para perceber que assim, infelizmente, e se você não tiver consciência de quem chamou você começa a achar que você realmente não vale nada não. É como a igreja que eu estava falando ontem. O pessoal fala que pastor que faz da fé mercado é o pastor que é pastor de 3.000, 4.000, 5.000 membros e é pastor que tem carrão. Não,
Às vezes o pastor de igrejinha de 30, 40 gato pingado, ele também pode fazer da fé mercado, com uma diferença. O outro faz da fé mercado da seguinte forma: ó, vocês têm que me dar aí alguma coisa, senão eu vou para outro lugar, tem outra igreja me chamando, não sei o que lá. Ou então, de repente, ó, se você der tanto, vai acontecer tanto na tua vida, sei lá, não sei o que ele vai fazer. Mas tem aquele que é o seguinte: o povo sabe que ele só tem aquele dinheiro ali, então o povo trata ele abaixo de cachorro. Por quê? Porque sabe, ele já está com 60 anos, ele só tem ministério pastoral, ele vai trabalhar onde? Vai ganhar o quê? E tal. E aí nisso o cara vai e se faz de capacho. Deu para entender? Ou seja, querendo ou não, isso é tudo mercado. Aí eu digo para você, como é que você faz para amar a gente assim? Porque você só pode sair a hora que Deus liberar você para sair. Entendeu? Às vezes Deus dá alguns sinais, né? E assim, e quando Deus não dá e você fica assim, é para sair ou é para ficar? Porque se é para ficar, tem que perdoar. E se você sair a cada malcriação, você não fica um ano em igreja nenhuma, porque sempre vai ter um. Vai ter o membro fundador ou a fundador, né? Vai ter o pirralho que acha que é alguma coisa porque os outros protegem. Vai ter de repente, né, o levita que porque ele canta os outros se arrepia, ele acha que é alguma coisa, entende? Aí vai ter de repente o pastor que queria ser pastor na igreja que você está e fica comendo pelas beiradas, entende? Ouvindo os descontentes. Então, assim, cara, tem um monte de coisa. A pergunta é... Não, essa é do meu livro, Uma Provocação Honesta. A pergunta é o seguinte: se você está disposto a... Pedro, tu me amas? Por amor a Cristo eu sofri a perda de todas as coisas e as reputo como nada pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Entende? Então a escolha é sua. É o seguinte: Deus é o que é mais importante para mim? O ministério realmente é algo que Deus tem para a minha vida? Ou eu quero um emprego? É o que eu falo para os meus alunos: quer ganhar dinheiro, vai vender Jequiti. Porque é o seguinte: como é que você vai, né? Como é que você vai puxar a orelha de pessoas que colocam o dinheiro do plano de saúde da sua mãe doente? Toda vez que você for chamar a atenção daquela pessoa, você lembra da sua mãe doente do plano a 1000. Não tem como, cara. Imagina. Tua mãe, uma coisa, por exemplo, uma coisa sou eu, né? Estou numa igreja que dá 4 salários mínimos, entendeu? Um negócio assim, moro numa casinha alugada de menos de um salário mínimo, toda a minha vida mais ou menos, entende? Compro os 30 ovos que a galinha chorou para colocar. Uma igreja me manda embora, vida que segue. Eu arrumo um outro trabalho, faço alguma outra coisa e supro minha necessidade. Agora o cara que ganha 20 mil, como é que fica a vida dele? Primeiro que todo mundo já diz que ele ganha bem para não fazer nada. Segundo que está arriscado alguém olhar para os filhos e falar assim: ó, é o meu dízimo que bota esse vestido caro que você tem aí. Tá entendendo? Então assim, um monte de coisa pode vir a acontecer. Entende? Aí eu pergunto: e para você chegar e largar um negócio desse com o padrão de vida que você tem? É uma tentação. É uma tentação, gente, não tem como. É uma tentação. E eu não critico o cara. Por quê? Porque se eu estivesse no lugar do cara, eu também ia pensar isso. Como é que tu vai de 20 mil para R$1.000? Como é que vai ficar o seu casamento num negócio desse? Se você tem filhos adolescentes. O meu não, o meu botou a internet lá e já está feliz. Agora o moleque de 13 anos. Tá dando para entender? O meu coloca qualquer desenho lá dos 3 palavrinhas e está feliz da vida. Então, imagina a cena, como é que fica a vida de um cara desse? E outra coisa, se ele fica doente, como é que vai ser? Porque tem igreja que não dá licença. Eu conheci igreja que dá licença, mas tem igreja que não dá. Tá doente, pô. E aí? Manda ir embora, a gente vai ficar com um pastor doente aqui? Tá dando para entender? O pastor não enxerga direito, o pastor tá com não sei o que lá. Isso aqui não é empresa não. Porque, se você, por exemplo, se você cuida do seu INSS direitinho, você vai encostar, mas você não vai encostar com o valor que você recebe. Aí vamos lá, se você está com um problema de ordem sexual, que é a parte que nego, né, dá facada. Dinheiro, de repente, nego até alivia, mas agora sexo, né? Aí você vai procurar quem para abrir o teu coração? Porque eu estou me envolvendo com uma pessoa aí, tudo tal. Perdeu os 20 mil por mês, velho. Então, eu não estou dizendo que isso acontece, eu não estou dizendo que eu ouvi uma história dessa,
Eu só estou dizendo que é o seguinte, gente, não é para qualquer um. Porque se você ganha 20 mil numa empresa e tem problema de ordem sexual em casa, você não vai ser mandado embora por causa disso. E detalhe, igreja não precisa isso, basta alguém inventar alguma coisa. Fica todo mundo contra você da noite para o dia. Imagina, é aquele negócio, pastor Janildo está lá, pastoreando, fazendo um excelente ministério. Alguém inventa uma menina grávida lá no Maranhão. Primeiro todo mundo vai falar, vai acusar, vão almoçar o nome dele, jantar o nome dele, vai acontecer um monte de coisa. Lá na frente vai ficar provado que não tinha nenhuma menina grávida lá no Maranhão. Não, tinha menina grávida, só que não tinha nada a ver com ele. Ele nem foi para o Maranhão. Aí o pessoal, foi, mesmo. Entendeu? E nessa brincadeira, ele já passou um ano amargando um monte de coisa. A mulher já me largou. Tá dando para entender? Já pensou em se matar? Não, entende? Como é que os filhos vão para a classe de escola bíblica? É complicado um negócio desse, entendeu? Então é um tipo de coisa assim, todo mundo vai esquecer que ele estava lá no corredor de hospital, que ele ficou de madrugada atendendo, um monte de situação. Aí o que eu falo, por exemplo, a galera acha bonito o cara lá na frente, de gravatinha, ganhando presente, esse negócio todinho, mas não sabe, tá entendendo? Da missa um terço. E aí nessa brincadeira, a pessoa fala assim, é mole aquilo ali, é mole? Então por que a igreja toda não vai para o ministério pastoral? Eu costumo brincar dizendo o seguinte, a dona que diz que minha vida é fácil, por que o filho dela foi para a ESA? Por que o filho da outra foi estudar direito? Por que o filho da outra foi fazer arquitetura? A vida de pastor não é mole? Manda o seu filho para a vida mole. Entendeu como é que é o negócio? Se realmente fosse tão fácil assim, era para a igreja toda querer ser pastor. Por que não quer? Sabe como é que é o negócio? E aí nesse caso, é desse jeito. O lado bom é que é o seguinte, como eu disse, né? Quando você tem aquela consciência de que Deus chamou você, cara, aquilo ali é a sua vida. E você não dá a mínima para isso. Não dá. Porque você sabe que você tem uma luta maior, você tem uma vitória maior, você tem pessoas que se inspiram em você, você sabe as pessoas que você abençoou, entende? Então, assim, e você é na igreja aquilo que ninguém mais é. E você faz aquilo, sabe, que assim, Deus não chamou outras pessoas para fazer. E assim, você sabe que você é tão pecador quanto elas, você é tão limitado quanto elas, e Deus te chamou para algo que assim, você sabe que você não tem condições de fazer. Então você se sente privilegiado. E aí você tá ali naquela peleja, naquela luta, naquele treinamento intensivo, e você tá assim, manda mais, sargento, manda mais, entendeu? É um negócio maneiro. Eu costumo brincar dizendo que a vida de pastor é tipo a vida de mulher de bandido. A gente apanha, mas é feliz, tá entendendo? Essa é a minha vida, eu quero essa vida, eu gosto disso, tá entendendo? Eu gosto e gosto muito, entendeu?